E se ele piorar, eu fui atrás e trouxe as informações originais confiáveis do direito americano para o que pode acontecer. Sem loucuras, conspirações. O que mais tem agora ao vivo, nesse momento, são desigrejados dizendo que é culpa da China. Vocês viram lá no nosso Instagram a questão das sementes? Sabotaram a China. A China nem envia sementes, é proibido. E tudo é culpa da China. Bíblias legalistas, infernais. Ivanka e Jared Kushner com teste negativo ao novo coronavírus. Olha só, começa por aqui. Ué, não é família, não vive junto? O Mike Pence, vice-presidente, que está sempre do lado, testou negativo. O Jared Kushner também. A Ivanka também. Já estão bem. Protegidíssimos. Ué. E aí? Vamos então à contagem regressiva já ao Apocalipse? A esse Apocalipse Ouroboros Dark. O Henry me enviou aqui que o primeiro debate entre o Trump e o Biden, eu não sei se você assistiu, mas eu assisti, vejo tudo, foi na quarta-feira, não foi? Bem provável que ele já estivesse com esse coronavírus nesse debate. Veja que ele forçou o Biden, quem lembra, a fazer o teste de drogas. E como o Biden não quis, não foi feito teste de absolutamente nada. Não é estranho ele forçar o Biden a fazer o teste de drogas e em seguida acontecer isso? Ivanka e comitiva usando máscara. Trump e a esposa, durante o debate, veja a imagem, não. E os dois que contraíram. E mais um senador republicano. Aí o nosso querido Henry questiona aqui, Trump, cavalo de Troia? De certo que se Trump testou positivo, certamente estava com o vírus já antes do debate. Isso porque só é possível fazer o teste após 1 a 3 semanas depois da infecção, quando o corpo começa a criar resposta imunológica, a qual é objeto de detecção do teste. Veja que Trump vinha fazendo comícios e encontros com doadores, ações que ele dificilmente poderá manter. Isso lembra um pouco a campanha de Bolsonaro depois da facada do homem que esfaqueou ele e assistia a desigrejados conspiradores e até eu. Ele não participou mais de nenhum debate. Por outro lado, Biden será forçado a se expor mais. Essa última frase do Henry é muito importante. Eu vou repetir. Por outro lado, John Biden será forçado a se expor mais. Para vocês terem uma ideia, existia uma pressão dentro do núcleo democrata para que ele fizesse comícios presidenciais, para que ele aparecesse mais, para que ele viajasse mais. Mas ele está com 77 e vai fazer 78 esse ano ainda. Ele me lembra muito do John McCain. Lembra do John McCain? Que perdeu, mas e o detalhe? Perdeu e depois logo em seguida morreu de câncer. Quer dizer, se olhar de cima e ver como Deus vê, está tudo muito bem montado. É óbvio que se fosse a Kamala, que é a vice dele, ou fosse qualquer outra figura nova, jovem como Obama, chamaria atenção. O povo quer isso. O mundo está preparado para isso. Você sabe que o mundo, durante muito tempo, foi muito conservador e é ainda. Veja os presidentes aqui no Brasil e em outros lugares. O presidente aqui é 70 anos, 60 anos, 50 anos, tudo é 50, 70 anos, já morrendo. Com todo respeito às pessoas, vocês entendem. Mas vai administrar sempre com a visão retrógrada. É Lula, é Dilma, é Fernando Henrique. Gente, parece que essas figuras só tem que ter mais de 60 para ser ouvido. E isso é do conceito judaico-cultural. Que eu falei isso lá no vídeo Vida Louca, grau 46. Dessa
desse legalismo de não ouvir pessoas mais jovens. Isso é muito sério, isso que eu estou falando. Porque deu uma renovada aqui no parlamento brasileiro, mas os jovens que entraram na política não podem ser presidente da Câmara, não pode ser candidato a presidente, não pode ser nada. Eu não sei, mas parece-me, depois de Obama, Macron, que o mundo está preparado para uma liderança jovem de fato. O que eu estou falando com isso? Agora é que vem uma pesquisa que eu fiz. Enquanto eu preparava tudo, vocês viram essas matérias aí, em todos os jornais, né? Foi para o hospital, diagnosticado com Covid, febre, indisposição física. Mas eu encontrei a fonte que realmente responde o que você precisa saber. A grande pergunta é, e se Trump piorar? Eu assisti a série O Sobrevivente Designado. Não assisti todos os episódios, foi, sabe aquela assistir dinamicamente, igual leitura dinâmica de livro? Eu faço isso, porque senão não dá, né, gente? 3 temporadas, é enorme aquilo. Eu pegava só os pontos mais importantes da série, porque não dá. Mas aquela série traz muito esse entendimento da chamada de emendas constitucionais americanas que nunca foram ativadas em toda a história da democracia americana. Nunca. Então vamos lá, vamos à resposta. Se ele piorar, caso o presidente tenha sintomas mais fortes, presta bem atenção, e precise parar de trabalhar, ou mesmo ser internado, o cenário muda bastante. Na sequência, a Constituição dos Estados Unidos, segundo parágrafo, tem em sua 25ª emenda os pontos que tratam do que é feito em caso de incapacitação do presidente. Ouça, por que agora? Por que agora, se o ano todo ele esteve exposto? Inclusive, para dizer do porquê que ele não tinha medo, o evento republicano, as comemorações, o acordo de paz, tudo sem máscara, 1000 pessoas na Casa Branca, eu mostrei aqui. Ele dizia, é que eu estou tomando hidroxicloroquina. Vê isso aqui, ó. Olha que interessante. O Covid Trump, dá um zoom aqui. Veio hoje, dia 2/10. Olha que interessante. Porém, para ser preciso, não, é muito preciso. Isso aqui eu fiquei tremendo quando eu vi. Porque é o seguinte, se acontecesse antes não dava e depois não dava. Nós estamos a 30 dias da eleição. Eram delta debates, o primeiro já foi. O resultado do primeiro debate foi que os dois empataram. O Trump ganhou no grito. Quer dizer, não é que ele ganhou o debate, ele conseguiu, ele não tinha como participar daquele debate, ele com certeza iria perder aquele debate. Por causa do Covid, que aconteceu o ano todo, gente. E principalmente por conta dos impostos, que ele só pagou $700 durante 20 anos. Aí ele só respondeu dizendo milhões e milhões, mentiu. Mas a questão é, olha isso aqui, tem mais 2 debates. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi foi, está se cumprindo tudo que eu vaticinei, o pessoal está ali enlouquecido, colocando Lisa Trump, Lisa Simpsons. Lembra que quando no episódio dos Simpsons ela assume com o país quebrado? Aí faz sentido, porque tudo que acontecer daqui para frente com o Trump, a economia vai quebrando. Já pensou a Ivanka assumir com o país quebrado? Eu comecei a pensar, tá. Primeira coisa que vem na cabeça, entendi, ele está com Covid para fugir dos debates. Daí ele entra em quarentena com a mulher, fica 14 dias, e é que nem o Bolsonaro. Lembra do Bolsonaro com Covid? Rapidinho, uma semana e meia, está de pé, está bem, está ótimo. E tudo continua normal.
Vocês que se apavoram só nesses 7 dias. Mas aí eu comecei a estudar. Sabe o que aconteceu nesse interim entre essa linha e essa? Que tinha que acontecer? Daí que eu fui estudar o direito americano. A votação de 4 estados, são 50 estados americanos. 4 estados já votaram pelo correio. E aí é por isso que o Trump estava fazendo campanha contra a campanha. Campanha contra a campanha. Porque ele estava dizendo que iam roubar, que iam desviar, que correio é fraudulento. Tudo planejado. Olha o plano, gente. Por quê? Porque agora, segundo o direito, esses votos aqui não podem ser anulados. Quem já votou em Trump, votou em Trump. Quem votou em Biden, votou em Biden. Se ele sai agora, já vou falar, e passa para Ivanka ou Trump, porque daí toda a comitiva republicana, ó, os republicanos se reuniriam para dizer que o Trump não tem condições de governar. E eles escolhem entre Ivanka ou Kushner. Certo? E aí, segundo o direito americano, todos esses votos aqui que já aconteceram, e é bem aqui no dia 2 que o Trump assume, que o Trump fica doente. Quer dizer, olha só que coisa planejada. Porque é agora que se eles assumem, se acontecer, gente, por isso está aí no título, os votos, segundo o direito americano, que foram do Trump, passam para o candidato escolhido. Mas isso só acontece na inegibilidade do Trump por incapacidade médica. Quer dizer, se houver um laudo de incapacidade médica, é chamado uma emenda, onde aqueles... E onde você vê, se acontecesse antes das votações dos 4 estados, não tinha como. Tinha que ser agora. Inclusive para dar tempo de fazer campanha, de apresentar a filha. E detalhe, nós estávamos aqui pensando num cenário de tiro, de morte, de bomba, que ia dar muito estardalhaço, podia dar guerra. Percebe? Lembra que eu falei para vocês sobre o Hitler, sobre esconder o presidente, dizer que morreu ou não morreu, enfim, como um grande servidor, senhor do mundo, Illuminati, ele ia ter o seu descanso merecido, passar o resto da sua vida, chegou no ápice do poder, passou para sua família e acompanharia aí de alguma mansão por esse mundo afora. Quem sabe até na Rússia. Não sei. A questão não é essa, minha gente. A questão é que com Covid ele pode simplesmente dizer: eu não tenho mais saúde para continuar. E ainda vai mandar vídeos, participar dos comícios, participar da campanha com a filha, do lado da filha, e assumir do lado da filha, abraçando a filha e passando o bastão para a filha. Por isso que na capa está aí a mãozinha dele. Você entendeu? Ele pode estar vivo e o Covid é o pretexto. Olha isso, gente. E passa todo o apoio e poder político para ela. Sem isso que vocês, enganados pelo sionismo, estão falando por aí. Viu, agora com uma gripezinha, tá ferrado. É a China, é culpa da China. A China entrou naquele debate, contaminou ele vai morrer, a esquerda vai ganhar, agora o Biden vai ganhar, agora não sei o quê. A Globo tá lá colocando, todo mundo colocando assim, numa visão que não tá legal. Eu sempre elogio a Globo, mas tá, todos os jornalistas, não é Globo não, é Folha de São Paulo, é Revista Veja, todos os jornalistas do mundo inteiro, New York Times, todos eles dizendo assim, naquela visão errada, visão sionista, faz parte do jogo. Vocês querem ser antissistema? Está errado. Esse tipo de comentário de visão faz parte do jogo. Essa é a visão religiosa política. Aquela coisa assim, olha só, como é que ele vai agora convencer o seu público
uma vez que ele ignorou a gripezinha e foi afetado por ela, inelegível por ela ou morto por ela. Teve um colunista agora há pouco na Folha de São Paulo que disse: me desculpe, eu sou sincero, eu não desejo recuperação para ele, quero que ele morra. Tá cheio de gente dizendo aí que está me denunciando, né? Denunciando nazista. Nazista? Eu? Meu, olha aqui, ó. Se tu fizeres isso, tu vai ter problema. Porque eu tenho inúmeros vídeos e documentos contra o nazismo, contra a esquerda e contra a direita. Não faz isso não, vai ter problema. Vamos. Ouve. Se Trump se afastar de forma emergencial e não tiver condições de escrever essa declaração, seria invocada a seção 4 da 25ª emenda, o vice e o secretário de Trump enviam a mensagem ao Congresso de que o presidente está incapacitado e o vice assume. Quando ele se recuperar, ele informa o Congresso e retoma suas atividades. Ouça bem, essa seção nunca foi usada. Ah, não sou eu? Ainda bem. Mas eu não sei, tem uns 10 aí falando. É o que mais me chamam. Vamos mais. As eleições podem ser adiadas? Isso aqui é importante. Lembra que o Kushner havia dito exatamente isso? Que por conta do coronavírus as eleições poderiam ser adiadas? E foi super criticado pelo Congresso americano? Então veja agora o professor de Direito falando sobre isso, na Universidade de Nova York. Se Trump ou Biden não puderem continuar candidatos antes da eleição, caberia, presta atenção, ao Comitê Nacional de cada partido, no caso republicano, assumir o controle da campanha. Escutou? E em caso de morte ou incapacidade, basta que ele assine, de um deles, decidir quem seria o novo candidato. Isso aqui é informação original do único site que falou sobre isso, de fato. Aí com entrevista de professores de direito de universidades dos Estados Unidos, que é o site InfoMoney. A questão é que estamos em uma fase mais avançada da campanha. E nesse ano, por conta do isolamento, milhões de votos já foram dados pelo correio. E essa solução já não parece ser a melhor, que é o que eu acabei de falar. Então veja, se não tivesse tido a quarentena e a pandemia até aqui, não teria tido antecipação de 4 estados votando pelo correio. É graças a tudo isso, o que eu quero dizer, em outros tempos teriam postergado as eleições. Por conta dessa conjuntura, dessa vez, se o Trump não melhorar, gente, sinceramente, eu acho, número 1, que o Trump vai melhorar e vai levantar a cabeça em poucos dias, igual o Bolsonaro. E depois é que a gente vai saber o que vai acontecer ano que vem, como eu tenho dito, a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas cresce dentro de mim tudo isso daqui que eu tenho que registrar. Tenho que registrar, porque tudo que eu tenho falado, com base na coerência, tem acontecido. Veja, eu não sei como é que vocês estão, vocês deveriam estar com pólvoras dentro de vocês. Vê, está vendo que essa solução já não cabe mais. Por quê? Porque milhões de votos já foram dados pelos correios. Está vendo ali no segundo parágrafo? Gente, é muito simples. Por que agora? Por que agora? Há um mês das eleições, por que agora? E olha o Trump caminhando, dando tchau, muito bem. Cheio de saúde, acabou de fazer um vídeo agora há pouco. A questão é, nesse cenário, terceiro parágrafo, a decisão passaria a ser individual de cada estado, que definiria se aceita os votos como se eles fossem dos delegados do partido. Não se esqueça que a eleição americana não é o povo, é os delegados. Lembra que a Hillary ganhou com o povo e perdeu com os delegados, podendo ser transferido para um outro candidato. Nesse caso, haveria forte judicialização da eleição, já que a Suprema Corte pode interferir
intervir nas decisões, e uma vez que a Suprema Corte é majoritariamente conservadora, republicana. Entende isso? Veja que o professor de Direito da Universidade da Califórnia agora disse que acha difícil que o Congresso aprovaria um projeto para atrasar, postergar a eleição presidencial, embora admitisse que era uma possibilidade caso um dos candidatos ficasse incapacitado. Gente, eu não estou falando em morte mais, não sei se vocês entenderam. Surgiu algo muito maior do que a gente já estava pensando e acertando, que era a morte. É a incapacidade. Esse é o ponto, a incapacidade. E é nesse caso, segundo o professor de Direito da Universidade da Califórnia, que nós teríamos atraso das eleições, postergar ou substituição de candidato. Percebe? Embora as coisas não sejam certas, o mais provável é que a eleição ocorreria dentro do prazo com o nome do candidato falecido ou incapacitado na cédula. Ou seja, você vai votar no Trump, porque já está feito a cédula. Olha que incrível esse, ele ficou doente no tempo certo, meu. Eu não sei, cadê o povo? Meu Deus do céu, eu vou ficar louco aqui. Tem alguém entendendo? Eu olho para esse chat e fico tentando procurar sabedoria. Sabedoria, cadê sabedoria? Sabedoria, por favor, as coisas são sérias. Gente, olha isso aqui. Ou seja, nós chegamos num ponto, se o Trump ficasse doente antes, dava tempo para trocar a cédula com a carinha do novo candidato ou da nova candidata. Mas agora não dá mais tempo, vai ter que votar no Trump. Porém, é outro que assume. Você vota no Trump para não correr o risco de repente, que tem gente que vai dizer assim: no Trump eu confio, na filha não. No Trump eu confio, no genro não. Mas você vota no Trump e obrigatoriamente o voto vai para o escolhido, gente. É direito americano. Pode não acontecer nada, mas se acontecer é o plano perfeito. Eu nunca vi isso. Isso aqui é melhor que filme, gente. Não tem filme que mostra uma realidade dessa, não. Diante disso, as chances de uma mudança na eleição, principalmente no caso de Trump ficar apenas afastado ou mesmo hospitalizado sem grandes problemas, são pequenas. Mas de qualquer forma, a contaminação do presidente agita ainda mais essa eleição. Veja também, a moeda que saiu hoje, de Jerusalem Post, apresenta a edição limitada do medalhão Acordo de Abraão. Olha só, assim como fizeram para o Trump em homenagem ao novo rei Ciro do século 21, agora Estados Unidos, Israel e Emirados Árabes Unidos no grande Acordo de Abraão. Esse mês, como sempre diz o Henry, o céu, eu digo isso, né? O céu é o relógio de Deus, e o Henry mostra lá com muita profundidade o que os magos veem. Cadê os magos, Hexa? E mago no dicionário é sábio. Cadê os delta magos aí? Olha só o que o mês de outubro promete nos céus: 2 luas cheias, 2 chuvas de meteoros, uma missão tripulada e muitos outros casos importantes. O primeiro lançamento operacional tripulado da SpaceX, do senhor Elon Musk. Que coisa, né, gente? Quanta coisa. Olha, se acontecer, amanhã, depois da manhã, semana que vem, gritem como nunca. Porque o que mais tem é gente falando sobre isso em blog, vlog, youtuber.
desigrejado, igrejado, conspiracionista, sem conhecimento de dualidade, de apocalipse quântico, sem conhecimento de nada. Pessoas assim até inteligentes, assim, de geopolítica, estou falando agora de canais de geopolítica, que fazem análises assim até interessantes, mas eles não sabem, sabe? Isso que eu chamo de ciclo encíclico, ou então a escatologia quântica pelo afunilamento, que é o que a gente ensina aqui, só quem colou os graus, só quem acompanha a contagem regressiva que sabe. Porque uma coisa é você fazer uma análise ou ficar lá conspirando para ganhar audiência, outra coisa é fazer o que nós fazemos. A coragem que eu tenho e vocês comigo têm de ir além. E mesmo sendo taxado de dono da verdade, de falso profeta, ir além, pela visão, pela coerência. É incrível o que pode acontecer nessas eleições. É impressionante. Incrível. E sabe o que é mais ainda assim, surpreendente? Dentro hoje do núcleo republicano, ninguém não tem um nome importante, a não ser Ivanka, Kushner e o senador Ted Cruz, o mormon, sionista maçom. Só eles. O resto acabou. Família McCain, família Bush. Vamos para o quarto simpósio?